A brisa fria de agosto, incomum para o cerrado, sibilava pela fresta da janela do quarto, um prenúncio agourento que Helena, em sua 9ª lua de gestação, escolheu ignorar. O ar estava pesado, denso com a expectativa que precede as grandes tempestades e os nascimentos. A cada movimento da filha em seu ventre, um misto de êxtase e pânico a percorria. Laura. O nome já dançava em seus lábios há meses, um segredo doce compartilhado com Ricardo nas noites em que planejavam o futuro, debruçados sobre as plantas de um império que construíam juntos, a Alencar em Bastos Construções. A empresa era o primeiro filho deles, um colosso de concreto e ambição que se erguera do pó de seus sonhos compartilhados. Helena, a arquiteta, a alma criativa, a que desenhava as pontes, Ricardo, o engenheiro, o rosto público, o que apertava as mãos e fechava os negócios. Uma simbiose que por 10 anos parecera perfeita, inquebrável. Agora, porém, uma fissura sutil, quase invisível, percorria a fundação de seu casamento. Ricardo andava distante, os ombros tensos, os olhos cravados no ecrã do telemóvel com uma intensidade que antes reservava aos seus projetos mais audaciosos. É a crise, meu amor, ele dizia. A voz um bálsamo estudado para acalmar as suas inquietações. O mercado está instável. Tenho que fechar aquele contrato em Manaus. É a nossa salvação. Helena, imersa no nevoeiro da gravidez, queria acreditar. Acreditava. O amor, afinal, é um ato de fé. E a sua fé em Ricardo era a viga mestra de sua vida. Ela massageava os próprios tornozelos inchados, observando-o fazer e refazer a mala com uma meticulosidade nervosa. Camisas de linho, calças claras, o perfume amadeirado que ela lhe oferecera no último aniversário. Roupas de resort, não de reunião. Tens a certeza que não podes adiar, Ricardo? A Laura pode chegar a qualquer momento. A sua voz era um sussurro, frágil contra a certeza granítica dele. Ele se ajoelhou à sua frente, o rosto uma máscara de preocupação convincente. Helena, meu anjo, é por vocês. Pela Laura. Este contrato garante o futuro dela por anos. Serão apenas 3 dias. 4 no máximo. Eu pego o primeiro voo de volta ao menor sinal. O doutor Arantes disse que os primeiros partos costumam atrasar, não é? Ele beijou-lhe a barriga proeminente, um gesto que costumava derreter-lhe as resistências, mas que naquela noite soou ensaiado. Oco, eu te amo mais que tudo. Nunca se esqueça disso. As palavras, que deveriam ser um consolo, cravaram-se em seu peito como estilhaços de vidro. Havia um brilho febril em seu olhar, uma pressa em sua carícia, que não era excitação, mas fuga. Ela o viu sair, a mala de rodinhas deslizando silenciosamente pelo mármore do corredor, e sentiu o quarto, a casa, o mundo encolher-se ao seu redor. A solidão era uma presença física, uma criatura de sombras que se aninhara no espaço deixado por ele. Naquela noite, Helena não dormiu. Leu os clássicos da administração que Ricardo tanto citava, os livros de Napoleon Hill que ele lhe dera, cujas páginas falavam de desejo ardente, de planejamento organizado, de transformar o fracasso em oportunidade. Naquele momento, as palavras pareciam zombar dela. Um evangelho de um mundo que se desfazia. A primeira contração veio com a alvorada. Uma onda de dor aguda e inconfundível que a fez arquejar. Era real. Estava de acontecer. As mãos tremiam enquanto ela discava o número de Ricardo. Caixa postal. O passageiro encontra-se fora da área de cobertura ou com o telemóvel desligado. Tentou de novo. E de novo. A cada tentativa, o pânico subia um degrau em sua garganta. Ligou para a sua irmã, Clara, a voz embargada pelo choro e pela dor. Clara, sempre pragmática, chegou em 20 minutos. A sua calma uma âncora no mar revolto de Helena. No hospital, as horas se arrastavam como uma tortura. As contrações vinham em vagas cada vez mais fortes, mais próximas. Entre um espasmo e outro, Helena olhava para o telemóvel. A tela escura um espelho de sua esperança minguante. Onde estaria ele? Que reunião poderia ser mais importante que o nascimento de sua filha? As enfermeiras passavam, oferecendo palavras de conforto que soavam distantes. Ruído branco contra o rugido de sua angústia. Ela estava sozinha. Naquele momento crucial, que deveria ser a apoteose de seu amor, ela estava fundamentalmente, existencialmente sozinha. A ausência de Ricardo não era apenas um vazio ao seu lado. Era uma traição que se aprofundava a cada contração, a cada gota de suor que lhe escorria pela testa. Laura nasceu às 3 da tarde, um pequeno ser enrugado e barulhento, com os olhos de um azul profundo que prometiam universos. Ao segurá-la pela primeira vez, o mundo de Helena se reconfigurou. A dor do parto, a agonia da espera, tudo se dissolveu na presença avassaladora daquela nova vida. A sua filha, a sua responsabilidade. Um amor tão feroz e primevo apossou-se dela que a fez esquecer por um instante o abismo que se abrira em sua vida. Clara tirava fotos,
chorando e rindo ao mesmo tempo. Ela é perfeita, Lena. Perfeita. Foi Clara quem, inadvertidamente, desferiu o golpe de misericórdia. Enquanto Helena amamentava Laura pela primeira vez, sentindo a conexão milagrosa entre os seus corpos, a irmã navegava pelas redes sociais, querendo postar a boa nova. O seu rosto, antes radiante, congelou-se. Lena, ela começou, a voz um fio. Talvez não seja nada, mas... Helena sentiu um frio gélido subir-lhe pela espinha. O que foi, Clara? Mostre-me. Clara hesitou. Mas o olhar de Helena era implacável. Ela virou o telemóvel. A imagem era de uma clareza brutal, inegável. Um perfil público, de uma mulher chamada Lídia Sampaio. Uma galeria de fotos postadas nas últimas 12 horas. Lídia, jovem, loira, com um sorriso vitorioso, posava em frente à Torre Eiffel. Em uma das fotos, ela beijava um homem cujo rosto estava parcialmente virado, mas o relógio em seu pulso, a camisa de linho, o contorno de seu maxilar eram inconfundíveis. Ricardo. A legenda, pontuada por um emoji de anel de noivado, dizia: o começo do nosso para sempre. Paris, amor, surpresa. Outra foto postada há apenas 2 horas mostrava 2 taças de champanhe erguidas contra o horizonte parisiense. A hora da postagem coincidia quase exatamente com a hora em que Laura nascera. O ar abandonou os pulmões de Helena. O quarto do hospital girou, as paredes brancas se fechando sobre ela. O choro de Laura pareceu vir de muito longe. Não era Manaus. Não era um contrato. Era Paris. Era uma amante. Era um pedido de casamento. A sua vida, o seu casamento de 10 anos, a sua família, tudo era uma mentira. Uma farsa elaborada na qual ela fora a atriz principal, sem nunca ter lido o roteiro. Ricardo não a deixara por um negócio. Ele a deixara no momento de sua maior vulnerabilidade, no limiar da maternidade, para celebrar uma nova vida com outra mulher. A dor foi tão física que ela pensou que fosse morrer. Era mais cortante que qualquer contração. Era a dor da alma sendo rasgada em 2. As lágrimas que vieram não eram de tristeza, mas de uma raiva pura, vulcânica. Ela olhou para o rosto adormecido de sua filha. Tão pequena, tão inocente, tão dependente. Aquele pequeno ser era a única verdade que restava em seu mundo de ruínas. E naquele instante, olhando para Laura, algo mudou dentro de Helena. A mulher que amava Ricardo, a esposa crédula, a sonhadora romântica, começou a morrer. E em seu lugar, das cinzas de sua humilhação, algo novo e duro começou a tomar forma. Um propósito. Lembrou-se das palavras de Napoleon Hill, que antes a haviam zombado. Todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. A sua mente, a mente da arquiteta que via estruturas e calculava ângulos, começou a trabalhar. Ela não era uma vítima indefesa. Ela era Helena Bastos. Ela desenhara metade dos edifícios que compunham o novo horizonte da cidade. A Alencar em Bastos não era apenas a empresa de Ricardo, era a sua também. O seu suor, as suas noites em claro, a sua genialidade estavam em cada tijolo, em cada viga. A sua fé fora a fundação, e agora que a fundação ruíra, ela teria que construir algo novo sobre os escombros, algo que fosse só seu e de Laura. Com uma calma que assustou a si mesma e a Clara, ela pediu o seu computador portátil. Clara, preciso que vás à nossa casa. Na segunda gaveta do escritório de Ricardo, há uma pasta de couro preta. Documentos importantes. Está escrito: traga-a para mim. E por favor, não digas a ninguém que Laura nasceu. A ninguém. Especialmente se a mãe ou o pai de Ricardo ligarem. O seu tom não admitia discussão. Clara, vendo a tempestade nos olhos da irmã, apenas assentiu e saiu. Sozinha no quarto, com a filha a dormir em seus braços, Helena começou a traçar o seu plano. Não seria um ato de vingança, ela disse a si mesma. Seria um ato de sobrevivência, de justiça, de apropriação. Ricardo deixara-a para construir um novo futuro. Pois bem, ela faria o mesmo. E começaria por reclamar o que era seu por direito, a começar pelo império que ela ajudara a construir. Alencar em Bastos Construções. O nome dele viria em primeiro lugar na fachada, mas o coração da empresa sempre fora dela. E um coração, ela estava a descobrir, podia continuar a bater mesmo depois de ter sido partido em 1000 pedaços. Podia inclusive bater com mais força. A pasta de couro preta chegou como um artefato sagrado. Com Laura a dormir no berço hospitalar ao seu lado, Helena mergulhou nos documentos, a sua mente afiada cortando a névoa da dor e do cansaço. Contrato social, atas de reunião, balanços financeiros. Ela conhecia cada cláusula, cada número. Fora ela quem redigira a maior parte deles nas madrugadas, enquanto Ricardo dormia o sono dos justos. E então, ela encontrou a semente do seu plano, uma procuração ampla, geral e irrestrita. Assinada por Ricardo há 2 anos, quando ele precisou fazer uma cirurgia de apendicite de emergência e temeu que a empresa ficasse acéfala. A procuração dava-lhe plenos poderes para
vender, ceder, transferir, onerar e por qualquer forma alienar. Bens móveis e imóveis, participações societárias, tudo. Ele nunca a revogara. Na sua arrogância, na sua certeza do seu controlo sobre ela, ele esquecera-se da arma que deixara em suas mãos. Um sorriso frio, um esgar que não reconhecia, tocou os seus lábios. O desejo ardente de que falava Hill estava ali, queimando em seu peito. Era o desejo de proteger a sua filha, de garantir o seu futuro, de tomar as rédeas do seu próprio destino. O seu objetivo era claro, definido. Transferir a totalidade das cotas de Ricardo na Alencar em Bastos para o seu nome. Legalmente. Inquestionavelmente, antes que ele voltasse de sua lua de mel parisiense. O obstáculo era imenso. Ela estava num quarto de hospital, recuperando-se de um parto. Mas a sua mente, a sua maior força, estava livre e mais lúcida do que nunca. Ela pegou no telemóvel e discou o número de um homem que não via há anos, mas cuja reputação de discrição e brilhantismo era lendária nos círculos jurídicos da cidade. Dr. Arnaldo Monteiro, o advogado que cuidara do inventário de seu pai. Um homem da velha guarda, para quem a honra e a estratégia eram os dois lados da mesma moeda. Doutor Arnaldo, ela disse, a voz firme, sem vestígios de choro. Sou Helena Bastos. Preciso dos seus serviços. É uma questão de urgência e de extrema confidencialidade. O jogo havia começado. Os primeiros dias com Laura foram um borrão de fraldas, amamentação e uma dor profunda que se instalava em suas costelas a cada respiração. A dor física do pós-parto era um eco pálido da agonia em seu espírito. Cada vez que olhava para a sua filha, um amor avassalador a preenchia, seguido imediatamente por uma onda de fúria gelada contra o homem que deveria estar ali, a partilhar daquele milagre. Ricardo não ligou, nem uma única vez. O seu silêncio era mais eloquente que qualquer confissão, uma confirmação brutal de que ele a apagara de sua existência, juntamente com a criança que acabara de nascer. A viagem a Paris, Helena compreendeu com uma clareza cortante, não fora um impulso, fora um plano. Ele esperara o momento de sua maior vulnerabilidade para desaparecer, para tornar o rompimento tão absoluto que não houvesse caminho de volta. Clara era a sua rocha, um satélite silencioso a orbitar a sua dor, trazendo comida que Helena mal tocava, segurando Laura para que ela pudesse tomar banho e, mais importante, guardando o seu segredo. Ninguém sabia do nascimento. Para o mundo, Helena Bastos ainda estava grávida, à espera. Essa cortina de silêncio era essencial para o que ela planeava fazer. Dr. Arnaldo Monteiro concordara em encontrá-la, a sua voz no telefone uma mistura de curiosidade e cautela profissional. Na minha residência, então, dona Helena... Amanhã às 10. É mais discreto. Na manhã seguinte, Helena olhou-se ao espelho e viu uma estranha. Olheiras profundas marcavam o seu rosto pálido. O cabelo estava preso num coque desleixado e os seus olhos, antes cheios de luz, pareciam duas janelas para uma casa abandonada. Mas por baixo da aparência de exaustão, havia uma chama, uma determinação dura como aço. Vestiu um vestido sóbrio, de linho escuro, que disfarçava as mudanças em seu corpo. Acomodou Laura, adormecida, na cadeirinha de bebê e cobriu-a com uma manta leve. Cada passo era deliberado, cada movimento imbuído de um propósito que a mantinha de pé. A casa de Dr. Arnaldo era um bastião de ordem e tradição num bairro antigo da cidade. Livros encadernados em couro forravam as paredes do chão ao teto, e o ar cheirava a papel antigo e a cera de abelha. O próprio advogado era um homem de 70 e poucos anos, com cabelos brancos impecavelmente penteados, e olhos de um azul tão claro que pareciam capazes de ver através de qualquer pretensão. Ele a recebeu com uma cortesia formal, os seus olhos pousando brevemente na cadeirinha de bebê, antes de se fixarem nos dela. Dona Helena, sente-se. Um café? Agradeço, Dr. Arnaldo. Mas não temos muito tempo. Ela expôs a situação com uma precisão cirúrgica. A viagem de Ricardo, a descoberta da amante, o nascimento de Laura, a sua solidão. Não havia lágrimas. Não havia autocomiseração. A sua voz era a de uma executiva a apresentar um problema complexo a um consultor. Por fim, ela colocou a pasta de couro sobre a sua mesa de mogno e abriu-a na página da procuração. É isto que eu quero fazer, disse ela, o seu dedo a apontar para o documento. Quero usar esta procuração para transferir a totalidade das cotas da Alencar em Bastos que estão em nome de Ricardo para o meu, e quero fazê-lo antes que ele regresse. Dr. Arnaldo leu o documento em silêncio, os seus lábios finos comprimidos numa linha. Demorou longos minutos, lendo e relendo cada cláusula. Depois reclinou-se na sua poltrona de couro, juntando as pontas dos dedos. O seu olhar era pesado, perscrutador. Dona Helena, começou ele, a voz grave. Esta procuração é de facto poderosa. Dá-lhe poderes quase ilimitados sobre os bens dele. Contudo,
O que a senhora propõe é drástico. Drástico é um homem abandonar a mulher em trabalho de parto para pedir outra em casamento em Paris, retorquiu Helena, a sua calma a vacilar por um instante. Compreendo a sua motivação, disse o advogado, escolhendo as palavras com cuidado. Mas temos de considerar as implicações. Ricardo irá, sem dúvida, contestar isto judicialmente. Ele alegará que a senhora agiu de má fé, que se aproveitou de um estado de fragilidade emocional. Dirá que o documento foi assinado sob outras circunstâncias e que a senhora o usou para um fim que nunca foi o pretendido. Poderá até tentar anular os seus atos alegando insanidade temporária. Estresse pós-parto. Cada palavra era um golpe. Mas Helena manteve-se firme. Ela antecipara estes argumentos. E qual seria a sua defesa, Dr. Arnaldo? A nossa defesa, corrigiu ele. E um pingo de esperança aqueceu o peito de Helena. Seria a letra da lei. A procuração é clara. Não há cláusulas que a limitem a uma situação de doença ou ausência temporária. É geral e irrestrita. Ele deu-lhe a arma e esqueceu-se dela. A nossa segunda linha de defesa seria a justificação moral e a proteção do patrimônio. Argumentaríamos que, ao abandonar a família e os negócios de forma tão irresponsável para uma aventura extraconjugal, ele colocou em risco a estabilidade da empresa, um bem que também é seu, e agora, de sua filha. A sua ação, portanto, não foi um ato de vingança, mas um ato de gestão de crise, uma medida para proteger o legado de sua filha recém-nascida de um sócio que se provou errático e indigno de confiança. Helena sentiu uma onda de alívio. Ele não a estava a julgar. Estava a construir a estratégia. Exatamente. Não estou a roubar nada. Estou a salvar a empresa de um homem que trocou uma década de trabalho por uma semana em Paris. Estou a garantir que a minha filha tenha um teto e um futuro. Dr. Arnaldo assentiu lentamente. Um brilho de admiração nos seus olhos azuis. Gosto da sua clareza, dona Helena. É uma qualidade rara em situações como esta. Mas o caminho será árduo. Precisamos de nos mover rapidamente e sem erros. O primeiro passo é redigir o instrumento de alteração do contrato social. Precisaremos da sua assinatura como procuradora de Ricardo e como sócia adquirente. Depois, temos de o registrar na junta comercial. Este é o ponto mais delicado. O processo pode demorar dias, e qualquer funcionário curioso pode alertar alguém. Existe alguma forma de acelerar o processo? Perguntou Helena. Existe, disse o advogado, inclinando-se para a frente. Mas requer fineza. Conheço o presidente da junta. Jogamos xadrez às quintas-feiras. Posso pedir-lhe que analise o nosso processo com especial atenção à urgência. Não é ilegal, mas é usar o capital social que construí ao longo de 40 anos. E isso tem um custo. Eu pago o que for preciso, disse Helena sem hesitar. Os seus honorários e quaisquer custos associados. Os meus honorários serão pagos com o sucesso da operação, disse Dr. Arnaldo. Um sorriso tênue a desenhar-se em seus lábios. Considero isto um desafio intelectual fascinante. E permita-me a franqueza. Há uma certa justiça poética na sua manobra que agrada ao meu velho coração. Agora, vamos ao trabalho. Preciso de todos os documentos da empresa, os seus documentos pessoais, os de Ricardo e a certidão de nascimento da criança. Ainda não a registrei, admitiu Helena. Estava à espera, melhor ainda, interrompeu o advogado. Faça-o amanhã. Registre-a apenas com o seu apelido. Helena Bastos. A sua filha será Laura Bastos. O nome do pai pode ser incluído mais tarde, se assim o desejar, através de um processo de reconhecimento de paternidade. Por agora, isto simplifica as coisas e envia uma mensagem clara. A sugestão atingiu Helena como uma onda. Laura Bastos. Apagar o Alencar do nome da sua filha. Era um passo tão definitivo, tão brutal, mas Dr. Arnaldo tinha razão. Era uma mensagem. Era o começo da sua nova dinastia. Uma dinastia construída não sobre um amor que se revelara falso, mas sobre a força inabalável de uma mãe. Nos dias que se seguiram, a casa de Helena transformou-se num quartel-general. Dr. Arnaldo e a sua equipa trabalhavam com uma eficiência implacável. Mensageiros iam e vinham com documentos. O zumbido do fax era uma constante. E Helena, com Laura a dormir num cesto ao seu lado, revia cada linha, cada cláusula, a sua mente de arquiteta a garantir que a estrutura legal que estavam a construir era a prova de qualquer ataque. Ela aprendeu a dar ordens com uma mão enquanto embalava a filha com a outra. Aprendeu a negociar termos contratuais complexos entre sessões de amamentação. A exaustão era a sua sombra constante, mas o propósito era o seu combustível. O dia da assinatura chegou. No escritório de Dr. Arnaldo, sentada à grande mesa de mogno, Helena sentiu o peso da caneta na sua mão. De um lado da página, assinava como ela mesma, Helena Bastos, a sócia que recebia as cotas. Do outro lado, na mesma página, assinava em nome de Ricardo Alencar, a sua caligrafia um espelho perfeito da dele,
um talento que adquirira ao longo dos anos a assinar plantas e documentos em seu nome. Cada traço da caneta era um corte, a separar o seu passado do seu futuro. Ao assinar a última vez, ela não sentiu triunfo, mas uma calma solene. O ato estava consumado. Agora restava a junta comercial. Dr. Arnaldo levou os documentos pessoalmente. A espera foi a parte mais difícil. Helena passou o dia a andar de um lado para o outro em sua casa, incapaz de se sentar, o telemóvel na mão. Cada notificação fazia o seu coração disparar. E se Ricardo ligasse? E se alguém o tivesse avisado? E se o plano falhasse? Tentou focar-se em Laura, no seu cheiro a leite e a inocência, na forma como os seus pequenos dedos se agarravam aos dela. A sua filha era a sua bússola, o seu norte. Ao final da tarde, o telefone tocou. Era Dr. Arnaldo. A sua voz era neutra, impossível de decifrar. Dona Helena. Houve uma pausa que pareceu durar uma eternidade. O processo foi deferido. A alteração contratual está registrada e publicada. A partir deste momento, a senhora é a única proprietária da Alencar em Bastos Construções. Helena fechou os olhos e apoiou a testa na janela fria da sala. Não houve gritos de vitória, apenas um longo e profundo suspiro. O ar que ela libertou parecia levar consigo 10 anos de ilusões, de amor mal correspondido, de submissão silenciosa. Olhou para o seu reflexo no vidro. A mulher que a encarava de volta ainda tinha olheiras. Ainda parecia cansada, mas os seus olhos não estavam mais vazios. Estavam acesos com o fogo frio e brilhante de quem acabara de tomar o controle do seu próprio destino. O império tinha uma nova rainha, e o rei, a desfrutar do seu romance parisiense, nem sequer sabia que fora deposto. A verdadeira construção estava apenas a começar. A semana seguinte foi uma névoa de adrenalina e sigilo. Helena operava a partir de sua casa, que se tornara simultaneamente um ninho e uma fortaleza. Com a ajuda de Clara e de uma enfermeira de confiança contratada por Dr. Arnaldo, ela estabeleceu uma rotina rigorosa que girava em torno de Laura e da gestão secreta de seu novo império. O telemóvel da empresa, que Ricardo deixara para trás, começou a tocar. Clientes, fornecedores, gerentes de obra. Com uma voz calma e autoritária que ela mesma mal reconhecia, Helena assumiu o comando. O Ricardo está incomunicável numa viagem de negócios muito importante. Ela explicava. A ironia da frase, um prazer amargo e privado. Até o seu regresso, todas as decisões passam por mim. Por favor, envie-me o relatório atualizado do Projeto X. Quero a planilha de custos da obra I na minha secretária em 1 hora. A sua primeira decisão executiva foi convocar uma reunião com o homem que era a espinha dorsal da Alencar em Bastos. Seu Valdemar, o engenheiro-chefe. Um homem de 60 anos, com mãos calejadas pela experiência e um rosto sulcado por décadas de trabalho sob o sol. Valdemar era leal à empresa, não a um homem. Ele vira Helena crescer de estagiária a arquiteta-chefe e sempre a tratara com um respeito que Ricardo, por vezes, parecia esquecer-se de lhe dar. Ele chegou à sua casa, o seu rosto uma máscara de confusão. Dona Helena? A Clara disse que era urgente. Aconteceu alguma coisa? O seu Ricardo está bem? Helena pediu que ele se sentasse à mesa da cozinha, o coração a bater forte. A lealdade de Valdemar era crucial. Sem ele, a transição seria um caos. Valdemar, começou ela, indo direta ao ponto. O Ricardo não está bem. Ele abandonou-me. Abandonou a empresa. E abandonou a filha que acabou de nascer. Ela contou-lhe uma versão resumida da história, sem os detalhes mais sórdidos, focando-se na irresponsabilidade e no abandono. E então, mostrou-lhe a alteração contratual registrada. O engenheiro olhou para o documento. Depois para ela. Depois para a pequena Laura que dormia no seu carrinho. O seu rosto, normalmente impassível, registrou uma sucessão de emoções. Choque, raiva e, finalmente, uma compreensão sombria. Aquele canalha, murmurou ele, mais para si mesmo. Depois, ergueu os olhos para Helena, e neles ela viu a faísca de uma aliança. Eu sempre soube que a senhora era o cérebro desta operação. Ele tinha o charme, mas a senhora tinha a visão. O que a senhora precisa que eu faça, dona Helena? O alívio foi tão imenso que Helena quase chorou. Preciso que mantenha os homens na linha. Preciso que garanta que os prazos continuem a ser cumpridos. Preciso que seja os meus olhos e ouvidos nas obras. Ninguém pode saber da mudança de controlo ainda. Oficialmente, estou apenas a ajudar enquanto o Ricardo está fora, mas na prática, a senhora e eu estamos no comando. Considere feito, disse Valdemar levantando-se. A sua postura era a de um soldado a receber ordens de um general em quem confiava. Aquele rapaz nunca sujou as botas de lama como nós. Vamos mostrar-lhe como se gere uma empresa de verdade. Com Valdemar a garantir a operacionalidade, Helena virou a sua atenção para as finanças. Passou 2 dias inteiros trancada no escritório, com Laura num berço ao lado, a mergulhar nos extratos bancários, nos contratos, nas linhas de crédito. O que descobriu gelou-a. Ricardo, nos últimos 6 meses,
vinha a fazer retiradas substanciais das contas da empresa. Pequenas quantias no início, depois, maiores. Despesas de representação, adiantamentos para viagens de prospecção. Mentiras. Era o dinheiro que financiava a sua vida dupla. Hotéis de luxo, presentes caros, jantares. Ele estava a sangrar a empresa que ela ajudara a construir para sustentar a sua farsa. A viagem a Paris, ela percebeu, fora paga com o dinheiro que deveria estar a ser usado para comprar cimento e aço para a nova torre comercial que estavam a erguer no centro da cidade. A raiva deu lugar a uma determinação fria. Aquilo não era apenas uma traição pessoal, era má gestão. Era fraude. Meticulosamente, ela documentou tudo. Criou uma planilha, anexando cada extrato, cada fatura falsa. Aquela pasta, que ela intitulou Contabilidade Paralela, tornou-se a sua apólice de seguro. A sua arma de dissuasão em massa para a guerra que sabia estar a chegar. A sua rotina era espartana. Acordava às 5, amamentava Laura, depois trabalhava freneticamente até a próxima mamada. As suas noites eram curtas, interrompidas pelo choro da bebé e pelos seus próprios pensamentos febris. Ela estava a fazer o trabalho de duas pessoas, mãe e CEO, movida a café e a uma vontade de ferro. Começou a contactar os clientes mais importantes, um por um. A sua abordagem era de uma honestidade calculada. Como sabe, o Ricardo está numa viagem inadiável, dizia ela, a sua voz exalando confiança. Entretanto, eu assumi a supervisão direta dos nossos projetos. Gostaria de agendar uma visita à obra consigo na próxima semana, para lhe mostrar pessoalmente o progresso e discutir as próximas etapas. A sua satisfação é a nossa prioridade absoluta. A sua competência era inegável. Ela conhecia cada detalhe dos projetos porque fora ela quem os desenhara. Nas chamadas de vídeo, posicionava a câmera para que apenas o seu rosto e uma parede de livros fossem visíveis, escondendo a realidade doméstica de fraldas e brinquedos. Ela projetava uma imagem de controlo absoluto, e o mercado, habituado à sua presença técnica nos bastidores, começou a responder. Clientes que antes só falavam com Ricardo passaram a tratá-la como a autoridade final. Uma semana depois da transferência, o inevitável aconteceu. A campainha tocou. Helena olhou pelo olho mágico e o seu sangue gelou. Eram os seus sogros, Mário e Lúcia Alencar. Os seus rostos, normalmente joviais, estavam tensos de preocupação. Ela respirou fundo, recompôs-se e abriu a porta. Helena, querida! Graças a Deus! Não conseguimos falar com o Ricardo há mais de uma semana. O telemóvel dele está desligado. Estamos tão preocupados? Aconteceu alguma coisa? Disse Lúcia, a voz trêmula. Helena convidou-os a entrar, o seu coração a bater como um tambor. Esta era a primeira prova de fogo. Por favor, sentem-se, disse ela calmamente. O Ricardo está bem. Ele está em Paris. A confusão nos seus rostos era genuína. Paris? Perguntou Mário. Mas ele disse-nos que ia a Manaus fechar um negócio. Os planos mudaram, disse Helena, a sua voz neutra. Foi uma viagem de última hora, pessoal. Foi então que eles notaram o leve inchaço no rosto de Helena, a forma como ela se movia, a manta de bebê sobre o sofá. E então do quarto veio um pequeno choro. Os olhos de Lúcia arregalaram-se. Helena, o bebê já nasceu? Helena assentiu. Sim. É uma menina. Chama-se Laura. A alegria inicial de Lúcia foi rapidamente substituída por uma incompreensão dolorosa. Mas, se a Laura nasceu, o que é que o Ricardo está a fazer em Paris? Ele não estaria aqui? Helena olhou para os dois. Para as suas caras de pessoas decentes e bem-intencionadas que tinham criado um monstro. Por um momento sentiu pena deles, mas a sua própria sobrevivência e a da sua filha vinham em primeiro lugar. É uma pergunta que terão de lhe fazer quando ele regressar, disse ela, a sua voz sem emoção. Ele viajou com a sua noiva. A palavra noiva pairou no ar como fumo tóxico. Lúcia levou a mão à boca, os olhos a encherem-se de lágrimas. Mário ficou pálido, a sua expressão endurecendo em fúria. Noiva? Que raio de brincadeira é esta, Helena? O Ricardo é casado consigo. Aparentemente, isso é um detalhe que ele se esqueceu de mencionar a outra senhora, respondeu Helena. Agora, se me dão licença, tenho de ir cuidar da minha filha e gerir a minha empresa. A palavra minha foi dita com uma ênfase subtil, mas inconfundível. Os Alencar ficaram sem palavras, chocados pela revelação e pela frieza de uma mulher que eles sempre tinham considerado doce e maleável. Saíram da sua casa como se tivessem visto um fantasma, prometendo ter uma conversa muito séria com o filho. Helena fechou a porta e encostou-se a ela, a tremer. A primeira batalha fora travada. Ela não lhes contara sobre a transferência da empresa. Deixaria que Ricardo descobrisse isso por si mesmo. Seria o seu golpe de misericórdia. 2 dias depois, Ricardo voltou. Helena soube da sua chegada não por ele, mas por Valdemar, que lhe ligou a dizer que o carro de Ricardo estava no estacionamento da sede da empresa. Ele está a subir, dona Helena. Parece furioso. Os pais dele devem ter lhe ligado. Ótimo, disse Helena ao telefone, a sua voz uma lasca de gelo. Deixe-o descobrir sozinho. Não diga nada.
Apenas observe. Ela imaginou a cena com uma clareza vívida. Ricardo a entrar no seu escritório imponente, o escritório do presidente, esperando encontrar tudo como deixara, a tentar aceder às contas bancárias e a ser bloqueado, a ligar para o gerente do banco, um velho amigo seu, e a ser informado de que ele já não tinha autoridade, a sua confusão a transformar-se em pânico, e depois em fúria, quando finalmente visse o registro da alteração contratual online. Esperou. O dia esticou-se numa corda de violino tensa. Cuidou de Laura. Tentou ler um relatório, mas a sua mente estava a quilômetros de distância, no 15º andar do edifício Alencar em Bastos. Finalmente, ao fim da tarde, o seu telemóvel pessoal tocou. O nome Ricardo brilhou no ecrã. Ela atendeu e ficou em silêncio, à espera. O som que veio do outro lado não foi de palavras, mas um rugido de pura raiva animal. "O que é que tu fizeste?" Helena segurou o telefone um pouco afastado do ouvido, a sua pulsação calma e regular. "Boa tarde para si também, Ricardo. A viagem a Paris foi boa? A Torre Eiffel continua bonita nesta altura do ano? Sua víbora! Sua ladra! Como ousaste? Eu vou destruir-te! Eu vou processar-te até não te sobrar nada." "Processar-me com que dinheiro, Ricardo?" perguntou ela, a sua voz suave como seda. "Pelo que vi das contas, gastaste os últimos trocos da empresa na tua viagem romântica. Aliás, belas fotos. A Lídia parece muito feliz. Espero que o anel tenha sido caro." Houve um silêncio chocado do outro lado. Ele não esperava aquilo. Não esperava a sua calma, a sua ironia, a sua informação. Tu sabias? Eu sei de tudo, Ricardo. Sei de Paris, sei da Lídia, sei do pedido de casamento, sei de cada centavo que desviaste da empresa nos últimos 6 meses para pagar a tua vida de mentiras. Tenho uma pasta muito interessante sobre isso. Contabilidade paralela. Chamei-lhe. Acho que a Receita Federal ia adorar lê-la. E a imprensa também. Empresário de sucesso abandona mulher em trabalho de parto e desvia fundos da empresa para sustentar amante. É uma boa manchete, não achas? O silêncio agora era pesado, denso. O rugido fora substituído por uma respiração ofegante. Ele estava encurralado. E sabia-o. "Helena, por favor." A sua voz era outra, subitamente fraca, suplicante. "Temos de conversar. Eu posso explicar. Foi um erro, uma loucura." "Não, Ricardo. Não foi um erro, foi uma escolha. Tu escolheste a tua vida. E eu, pela primeira vez, escolhi a minha. A Alencar em Bastos agora é a Bastos Construções. E tu não fazes parte dela. Aliás, a tua filha nasceu. Chama-se Laura. Laura Bastos. Ela é linda. E um dia, vou contar-lhe que o pai dela é um homem que a trocou por uma viagem a Paris. Agora, se me dás licença, tenho uma empresa para gerir. Passar bem." Ela desligou o telefone. E pela primeira vez em muitos dias, Helena permitiu-se sorrir. Um sorriso genuíno, cansado, mas vitorioso. A guerra não estava ganha, ela sabia. Estava apenas a começar, mas ela derrubara o rei. E agora, sentada no seu trono improvisado, com a sua herdeira a dormir pacificamente ao seu lado, ela estava pronta para defender o seu reino. A tempestade, como Helena previra, não tardou a chegar. A fúria de Ricardo, contida durante a chamada telefônica, explodiu em múltiplas frentes. No dia seguinte, um oficial de justiça bateu à sua porta, entregando-lhe uma notificação extrajudicial. Era uma carta de um dos escritórios de advocacia mais agressivos da cidade, exigindo a devolução imediata e incondicional das cotas da empresa, sob pena de ações cíveis e criminais por fraude, apropriação indébita e gestão fraudulenta. A linguagem era violenta, destinada a intimidar. Helena leu o documento com uma calma glacial e encaminhou-o imediatamente para Dr. Arnaldo. A resposta do velho advogado veio em menos de 1 hora. "Retórica vazia, minha cara. Ameaças de cão que ladra. Deixe-os ladrar. A nossa fortaleza legal é sólida. Não responda. Não contacte. Não faça nada. O silêncio, neste momento, é a nossa arma mais poderosa." Mas Ricardo não se limitou às ameaças legais. Começou uma campanha de terra queimada. Ligou a todos os clientes importantes, pintando um quadro apocalíptico. Dizia que Helena estava mentalmente instável devido ao pós-parto, que o havia enganado num momento de fraqueza, que a empresa estava à beira do colapso sem a sua liderança visionária. Ele tentou manchar a sua reputação, usando a sua condição de mãe recente como uma arma, insinuando que ela era uma amadora desequilibrada a brincar aos negócios. O golpe mais baixo veio quando ele contactou Valdemar e os outros engenheiros-chave, oferecendo-lhes salários mais altos e participações numa nova empresa que ele iria fundar para reconstruir o seu legado roubado. Ele tentou criar um motim, esvaziar a Bastos Construções de seu capital humano mais valioso. Foi Valdemar quem a alertou. Ele pediu uma reunião urgente, o seu rosto mais sombrio do que o normal. "Dona Helena, o Ricardo está a tentar virar a equipa contra si.
Ofereceu-me o dobro para o deixar na mão. Helena sentiu um nó no estômago. Perder Valdemar seria um desastre. E o que é que o senhor lhe disse? O velho engenheiro olhou-a nos olhos, e pela primeira vez, ela viu um vislumbre de um sorriso no seu rosto austero. Eu disse-lhe que a minha lealdade não tem preço, e que eu prefiro trabalhar para alguém que constrói pontes do que para alguém que as queima. Mas alguns dos mais novos, eles estão a vacilar, dona Helena. O dinheiro fala alto. Helena sabia que tinha de agir, e rápido. Não podia competir com as promessas vãs de Ricardo em termos financeiros. A empresa, sangrada por ele, precisava de cada centavo. Tinha de oferecer algo mais. Tinha de oferecer uma visão. Convocou uma reunião geral com todos os funcionários da área técnica e administrativa na sede da empresa. Foi a sua primeira aparição pública como a nova chefe. Ela entrou na sala de reuniões, que estava em silêncio tenso. Todos os olhos estavam sobre ela. Deixou Laura aos cuidados de Clara, mas a sua presença invisível dava-lhe força. Ela não preparou um discurso. Falou com o coração, com a precisão de uma arquiteta e a paixão de uma líder recém-descoberta. Bom dia a todos! Começou ela, a sua voz firme a encher a sala. Eu sei que há muitos rumores a circular. Muita incerteza. Por isso, quero ser absolutamente transparente convosco. Sim, o Ricardo Alencar já não faz parte desta empresa. Por motivos pessoais e profissionais, os nossos caminhos separaram-se. A partir de agora, a empresa chama-se Bastos Construções, e eu sou a única proprietária e diretora. Ela fez uma pausa, deixando a informação assentar. Eu sei o que alguns de vocês estão a pensar. E sei o que o Ricardo vos tem dito. Que eu sou apenas a esposa do chefe. Que eu não entendo de betão, de aço, de prazos. Para aqueles que pensam assim, deixem-me lembrar-vos que cada projeto que esta empresa construiu nos últimos 10 anos nasceu na minha prancheta. Eu conheço cada viga, cada fundação, cada contrato. Eu não herdei esta empresa. Eu ajudei a construí-la, tijolo por tijolo, noite após noite, enquanto muitos dormiam. O seu olhar varreu a sala, encontrando os olhos de cada pessoa. O Ricardo prometeu-vos dinheiro. Eu não vos posso prometer fortunas da noite para o dia. O que vos posso prometer é algo mais valioso: estabilidade, respeito e um futuro do qual todos nós nos poderemos orgulhar. Vamos gerir esta empresa com integridade, com transparência. O sistema de Caixa 2 e de despesas de representação inflacionadas acabou. Cada centavo será contabilizado e reinvestido no nosso crescimento. Proponho um novo programa de participação nos lucros, justo e claro, onde o sucesso de um projeto será o sucesso de todos os que trabalharam nele. Ela caminhou até a janela que dava para a cidade que ajudara a moldar. O Ricardo quer construir um novo castelo de areia. Eu quero continuar a construir uma cidade. Quero que a Bastos Construções seja sinônimo de qualidade, de inovação e de ética. Aqueles que quiserem fazer parte desta visão, que acreditam em trabalho duro e em mérito, tem aqui o seu lugar. As minhas portas estarão sempre abertas. Aqueles que preferem seguir as promessas vazias de um homem que abandonou a sua família e o seu legado, a porta também está aberta. A escolha é vossa. Ela terminou e um silêncio profundo preencheu a sala. Então, lentamente, Valdemar começou a aplaudir. Um a um, os outros juntaram-se a ele. Não foi uma ovação estrondosa, mas um aplauso firme, respeitoso. Naquele momento, Helena soube que ganhara a sua equipa. Apenas 3 engenheiros júniores, conhecidos por serem protegidos de Ricardo, pediram a demissão na semana seguinte. A espinha dorsal da empresa permanecera com ela. A batalha, no entanto, estava longe de terminar. Um novo inimigo surgiu no horizonte. A construtora Medeiros, a sua maior rival, viu na crise uma oportunidade. O seu dono, um homem implacável chamado Otávio Medeiros, começou a atacar os seus contratos. Espalhou rumores no mercado de que a Bastos Construções estava falida, que não conseguiria honrar os seus compromissos. O seu alvo principal era o projeto mais importante de Helena, a Torre Atlântica, um edifício comercial de 30 andares que era a joia da coroa da empresa. Medeiros abordou o principal investidor da torre, um fundo imobiliário cauteloso, e tentou convencê-lo a quebrar o contrato com Helena e a passar o projeto para ele. Uma mulher com um bebê de colo a gerir uma obra desta magnitude é um risco que os seus acionistas não vão querer correr, argumentava ele. A pressão era imensa. O fundo de investimento convocou Helena para uma reunião de emergência. O seu futuro dependia daquele encontro. Dr. Arnaldo aconselhou-a: não seja defensiva, seja proativa. Mostre-lhes não apenas que pode continuar o trabalho, mas que o pode fazer melhor. Helena passou 3 dias e 3 noites a preparar-se. Mergulhou no projeto da Torre Atlântica, um projeto que ela mesma criara. Encontrou ineficiências, pontos onde o plano original, influenciado pela pressa de Ricardo em mostrar resultados, podia ser otimizado. Redesenhou partes da estrutura interna, encontrou uma nova tecnologia de vidro mais eficiente e econômica, e renegociou um contrato com um fornecedor de aço,
conseguindo um desconto substancial graças a um relacionamento que ela cultivara anos antes. Entrou na sala de reuniões do fundo de investimento não com desculpas, mas com uma nova proposta. Colocou as novas plantas sobre a mesa, as planilhas de custos, o cronograma revisto. Senhores, disse ela, a sua voz ressoando com autoridade, eu não vim aqui hoje para vos pedir que mantenham a vossa fé na Bastos Construções. Vim para vos mostrar por que é que a vossa fé será recompensada para além das vossas expectativas. Ela apresentou o seu plano revisto, mostrou como as suas alterações não só não atrasariam o projeto, como o adiantariam em 2 meses. Mostrou como as otimizações iriam resultar numa economia de quase 15% no custo total da obra, sem sacrificar um pingo de qualidade. E mostrou como a nova fachada de vidro tornaria o edifício mais sustentável e energeticamente eficiente, um grande argumento de venda no mercado atual. O meu antecessor, disse ela, nunca mencionando o nome de Ricardo, estava focado na velocidade. Eu estou focada na excelência e na eficiência. A minha gestão será marcada pela otimização de recursos e pela inovação. A Torre Atlântica não será apenas mais um edifício no horizonte da cidade. Será um marco de engenharia e de gestão inteligente. Os diretores do fundo, que esperavam uma mulher fragilizada a pedir clemência, ficaram atônitos. Fizeram perguntas. Examinaram os números. Tentaram encontrar falhas no seu raciocínio, mas o seu trabalho era impecável. Ao final da reunião, o presidente do fundo, um homem conhecido pela sua dureza, levantou-se e estendeu-lhe a mão. Dona Helena, a senhora não só nos convenceu a ficar, como nos convenceu a investir mais. Queremos financiar a sua nova proposta para a fachada. Estamos impressionados. Helena saiu daquela reunião a sentir-se com 3 metros de altura. Ela não apenas defendera o seu território, ela o expandira. Ela não apenas salvara o seu maior projeto, ela o melhorara. Naquela noite, enquanto embalava Laura, olhou pela janela para a cidade iluminada. Lá fora, os seus inimigos, um ex-marido amargo e um rival ganancioso, conspiravam contra ela. Mas ali dentro, no silêncio do seu apartamento, uma nova força estava a ser forjada. Uma força construída sobre a resiliência, a inteligência e a coragem de uma mulher que se recusava a ser definida pela traição que sofrera. Ela estava a transformar as ruínas do seu passado na fundação de um novo império. E cada desafio, cada ataque só tornava essa fundação mais forte. Com a confiança renovada pela vitória contra o fundo de investimento, Helena passou da defensiva para a ofensiva. Ela sabia que a melhor maneira de silenciar os rumores de Ricardo e afastar a cobiça de rivais como Otávio Medeiros era através de resultados inquestionáveis. A Bastos Construções precisava de uma vitória emblemática. Um projeto que não só demonstrasse a sua capacidade de gestão, mas que também redefinisse a identidade da empresa sob a sua liderança. A oportunidade surgiu de uma fonte inesperada. Um projeto que Ricardo desprezara. Tratava-se da licitação para a construção do novo Centro de Pesquisa e Inovação da Universidade Estadual. Ricardo sempre achara que projetos públicos eram muita burocracia para pouco lucro. Ele preferia os empreendimentos imobiliários privados, com os seus retornos rápidos e menos escrutínio. Helena, no entanto, via as coisas de outra forma. Ela, uma arquiteta de coração, via o prestígio, o desafio técnico e o valor social de construir um espaço dedicado ao conhecimento. E, estrategicamente, ela via a oportunidade perfeita. Mergulhou no edital da licitação. Era complexo, cheio de exigências técnicas e ambientais rigorosas. Muitas construtoras desistiam só de ler as especificações. Mas para Helena, aquilo era música. Eram os detalhes que ela amava. Durante semanas, ela trabalhou incansavelmente na proposta. Com a ajuda de Valdemar e de sua pequena, mas leal, equipa de engenheiros, ela desenvolveu um projeto que não apenas cumpria, mas superava todas as exigências. Ela propôs o uso de materiais de construção sustentáveis, um sistema de captação de água da chuva e painéis solares integrados à arquitetura do edifício. O seu design não era apenas funcional, era inspirador. Criou espaços de colaboração abertos, laboratórios com iluminação natural e um átrio central, que funcionaria como um pulmão verde para o edifício. A sua proposta era mais cara no papel do que a dos concorrentes, mas ela anexou um estudo de viabilidade detalhado, demonstrando que a economia de energia e manutenção ao longo de 20 anos faria do seu projeto o mais econômico a longo prazo. Ela não estava a vender um edifício, estava a vender uma visão de futuro. O golpe de mestre, no entanto, foi a sua apresentação perante o comitê de licitação da universidade. Ela sabia que os seus concorrentes, incluindo a construtora Medeiros, enviariam os seus diretores comerciais, homens de fato
e gravata com discursos ensaiados. Helena fez o oposto. Entrou na sala acompanhada por Valdemar. Ela, com a sua elegância sóbria, ele com a sua presença sólida e a autoridade de quem construiu centenas de obras. Senhores e senhoras, começou ela, o meu nome é Helena Bastos, e este é o engenheiro Valdemar Pinheiro. Nós não trouxemos um vendedor, trouxemos a arquiteta que sonhou este projeto e o engenheiro que o vai construir. Estamos aqui para responder a qualquer pergunta, não sobre margens de lucro, mas sobre a integridade estrutural, a sustentabilidade e a alma do edifício que pretendemos entregar à comunidade acadêmica. A sua abordagem foi um choque. Enquanto os outros falavam de metros quadrados e custos, Helena e Valdemar falavam de legado, de inovação e de compromisso. Quando um dos professores do comitê questionou a viabilidade de uma nova técnica de fundação que ela propunha, foi Valdemar quem respondeu, com a autoridade de quem passara a vida a lidar com a terra. Quando o outro perguntou sobre o impacto ambiental, foi Helena quem explicou, com a paixão de quem projetara cada detalhe para estar em harmonia com a natureza. 2 semanas depois, o resultado foi anunciado. A Bastos Construções ganhara a licitação. A notícia caiu como uma bomba no setor da construção. A pequena empresa, supostamente à beira da falência, liderada por uma dona de casa desequilibrada, havia derrotado gigantes como a construtora Medeiros para conquistar o contrato público mais prestigioso do ano. Foi uma vitória esmagadora, não apenas em termos de negócio, mas de narrativa. A imprensa local, que antes ecoara os rumores de Ricardo, agora publicava artigos sobre a visionária Helena Bastos e o seu foco em construção sustentável e inteligente. Otávio Medeiros ficou furioso. Ricardo, por sua vez, ficou humilhado. Aquele era um projeto que ele considerara indigno de seu tempo. E agora era o troféu que consolidava Helena como uma força a ser reconhecida. Com a vitória, Helena sentiu que era hora de dar o próximo passo, reclamar o espaço físico da empresa. Desde o regresso de Ricardo, ela vinha a gerir tudo a partir de casa. A sede da Alencar em Bastos, agora Bastos Construções, era um território contestado. Ricardo, apesar de legalmente afastado, continuava a aparecer por lá, a tentar intimidar os funcionários e a usar o seu antigo escritório como um palco para as suas lamentações. Helena planeou a sua tomada da Bastilha com precisão militar. Numa segunda-feira de manhã, ela chegou à sede da empresa. Não estava sozinha. A seu lado caminhavam Dr. Arnaldo, de pasta em punho, e 2 seguranças discretos, mas de ombros largos. Ela vestia um fato de calça e casaco azul marinho, o cabelo preso num coque elegante. Emanava uma autoridade serena e inabalável. Encontrou Ricardo na sua antiga sala, os pés sobre a mesa, a falar ao telefone, provavelmente a queixar-se da vida a algum amigo. Ele empalideceu quando a viu entrar, seguida pela sua comitiva. "O que é que tu estás a fazer aqui?" gaguejou ele, pondo-se de pé. "Bom dia, Ricardo", disse Helena, a voz calma. "Acho que a pergunta é, o que é que tu estás a fazer aqui? Este é o escritório da presidente da Bastos Construções. E tanto quanto sei, esse cargo é meu. Esta empresa é minha. Tu roubaste-ma", gritou ele, o rosto a congestionar-se. Dr. Arnaldo deu um passo em frente. "Senhor Alencar, o meu nome é Arnaldo Monteiro. Sou o conselheiro legal da Bastos Construções. Gostaria de lhe lembrar que a sua presença nestas instalações constitui uma invasão de propriedade privada. A minha cliente, a senhora Helena Bastos, a única e legítima proprietária desta empresa, está a pedir-lhe que se retire, imediatamente." "Eu não vou a lado nenhum", vociferou Ricardo, o desespero a dar-lhe uma coragem tola. Helena olhou para ele, não com raiva, mas com uma espécie de piedade fria. "Ricardo, não tornes isto mais humilhante do que já é. Pega nas tuas coisas pessoais e vai-te embora." Acabou. Ele olhou para os seguranças, para o rosto impassível de Dr. Arnaldo e, finalmente, para Helena. No seu olhar, ele não viu a mulher que amara ou que enganara. Viu uma estranha, uma executiva implacável que o olhava como se ele fosse um pequeno obstáculo a ser removido. A sua fúria desinflou, substituída por uma derrota amarga. Em silêncio, ele começou a juntar os seus pertences. Um porta-retratos com uma foto antiga deles, os dois, que ele atirou para o lixo com um estrondo, alguns prêmios, uma caneta de luxo. Enquanto ele esvaziava as gavetas, Helena caminhou pela sala, a sua sala. Foi até a grande janela e olhou para a cidade. O seu olhar pousou no terreno onde a Torre Atlântica começaria a ser erguida, e mais longe, no campus da universidade, onde o centro de pesquisa tomaria forma. Eram os seus projetos, os seus legados. Quando Ricardo passou por ela para sair, parou por um instante. "Tu vais arrepender-te disto, Helena", sibilou ele, a voz cheia de veneno. Ela não se virou. Continuou a olhar para o horizonte. "Eu já me arrependi de muitas coisas na minha vida, Ricardo. De ter confiado em ti, por exemplo. Mas disto." Ela fez um gesto abrangendo a sala, a empresa, a vista. "Disto, eu nunca me vou arrepender. Isto é apenas o começo." Ele saiu,
esbarrando num dos seguranças. A porta fechou-se atrás dele, e um silêncio novo, limpo, preencheu a sala. Era o silêncio do controlo, da posse. Helena sentou-se na grande cadeira de couro, que ainda parecia demasiado grande para ela, mas ela sabia que, em breve, ela cresceria até a preencher por completo. Pegou no telefone e ligou para Valdemar. Engenheiro, quero a primeira equipe de topografia no local do centro de pesquisa amanhã às 7 da manhã. Vamos começar. Nos meses seguintes, Helena trabalhou com uma intensidade sobre-humana. A sua vida era uma coreografia precisa entre as demandas de um bebê e as de uma empresa em plena expansão. Ela transformou o escritório ao lado do seu numa creche, onde Laura podia brincar sob o olhar atento de uma ama enquanto a mãe comandava reuniões e assinava contratos. Tornou-se uma imagem comum nos corredores da Bastos Construções. A presidente a discutir os méritos de um novo tipo de betão com um fornecedor, enquanto balançava suavemente um carrinho de bebê com o pé. Algumas pessoas, no início, acharam estranho, mas a sua competência era tão avassaladora, a sua liderança tão clara, que a imagem rapidamente se tornou um símbolo da sua força única. Ela não estava a esconder a sua maternidade. Estava a integrá-la na sua identidade de líder, a provar que as duas coisas não só podiam coexistir, como se podiam fortalecer mutuamente. O seu amor por Laura dava-lhe um propósito inabalável. A sua paixão pelo trabalho dava-lhe os meios para proteger o futuro da filha. Era uma nova forma de poder. E todos na empresa e no mercado começaram a entendê-la. Enquanto Helena solidificava o seu poder, a vida de Ricardo desmoronava. A sua tentativa de criar uma nova empresa falhou espetacularmente. Sem a estrutura, a credibilidade e, acima de tudo, o cérebro de Helena por trás dele, as suas promessas revelaram-se vazias. Os clientes não apareceram. Os bancos negaram-lhe crédito. E os poucos engenheiros que o seguiram abandonaram o barco ao perceberem que não havia navio. A sua arrogância, antes o seu maior trunfo, agora parecia patética. A sua relação com Lídia também começou a azedar. A jovem, que se apaixonara pelo empresário de sucesso, charmoso e rico, viu-se ao lado de um homem amargurado, sem dinheiro e obcecado pela ex-mulher. As discussões tornaram-se constantes. Ela queixava-se do estilo de vida que já não podiam manter. Ele acusava-a de ser a causa de sua ruína. O romance parisiense, construído sobre uma base de mentiras e dinheiro desviado, não resistiu à dura realidade da falência. O ponto de ruptura aconteceu quando Lídia, desesperada, tomou uma decisão que mudaria o curso dos acontecimentos. Ela decidiu procurar Helena. Numa tarde chuvosa, a secretária de Helena anunciou, com uma voz hesitante: Dona Helena, há uma senhora aqui que deseja falar consigo. Diz que se chama Lídia Sampaio. Helena sentiu um arrepio. Lídia, a amante, o fantasma loiro das fotos de Paris. Durante meses, ela fora apenas um nome, um rosto numa tela. Agora, estava ali, em carne e osso no seu território. Uma parte de Helena queria mandar os seguranças expulsá-la, mas a curiosidade e uma sensação de que aquele encontro era um capítulo necessário para o encerramento da sua história falou mais alto. Deixe-a entrar, disse ela, a voz mais calma do que se sentia. Lídia entrou na sala. Era ainda mais jovem e mais bonita do que nas fotos, mas o seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela ansiedade. Usava roupas caras, mas que pareciam um pouco gastas, como se pertencessem a uma vida que já não era a sua. Olhou em volta para o escritório imponente, para a vista da cidade e, finalmente, para Helena, que a observava em silêncio, sentada atrás da sua grande mesa. Laura dormia tranquilamente no seu berço no canto da sala. Dona Helena, começou Lídia, a voz a tremer ligeiramente. Obrigada por me receber. Eu não sabia a quem mais recorrer. Helena permaneceu em silêncio, o seu rosto uma máscara neutra. Não lhe ia facilitar as coisas. Lídia engoliu em seco. Eu sei o que a senhora deve pensar de mim, e tem todo o direito. Mas eu preciso que saiba que eu não sabia de tudo. O Ricardo disse-me que o seu casamento era uma farsa, que vocês já estavam separados há anos, que era só uma questão de tempo até oficializarem o divórcio. Ele disse que a senhora era uma pessoa fria, obcecada pelo trabalho, que não o amava mais. Helena ergueu uma sobrancelha. E a senhora acreditou. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Eu era ingênua, admitiu Lídia, as lágrimas a brotarem nos seus olhos. Eu estava apaixonada. Ele prometeu-me o mundo. Paris foi um sonho, mas quando voltamos, tudo se tornou um pesadelo. Ele está quebrado, Helena. Não só financeiramente. Ele está quebrado por dentro. É um homem zangado, violento. Ele culpa-me por tudo. Ele assusta-me. E o que é que a senhora quer de mim, Lídia? Perguntou Helena, a sua voz ainda fria, mas com um pingo de genuíno interesse. Eu quero sair disto, disse Lídia, o desespero na sua voz. Mas não tenho para onde ir. Deixei o meu emprego, o meu apartamento. Gastei as minhas economias para o ajudar a tentar montar a nova empresa dele. Estou presa. Eu sei que isto é a coisa mais descarada que alguém poderia pedir, mas
Eu preciso de um emprego. Qualquer coisa. Eu faço limpezas. Sirvo café. Eu sou formada em marketing. Eu poderia... Helena olhou para a mulher à sua frente. A mulher que fora o instrumento da sua maior humilhação. E não sentiu raiva. Sentiu uma estranha mistura de pena e desprezo. Lídia não era uma vilã maquiavélica. Era apenas fraca. Uma mulher que se deixara deslumbrar e que agora pagava o preço. Contratá-la estava fora de questão. Seria um circo. Mas Helena viu uma oportunidade. Uma oportunidade de obter algo que queria. O divórcio. Um emprego eu não lhe posso dar, disse Helena lentamente. Mas talvez possamos ajudar-nos mutuamente. O Ricardo recusa-se a assinar os papéis do divórcio. Ele está a usar isso para tentar protelar as coisas, para me atormentar. Ele não aceita a partilha de bens, mesmo não havendo mais bens em comum a partilhar. Ele está a ser obstrucionista. Lídia olhou para ela confusa. E o que é que eu posso fazer? A senhora pode convencê-lo, disse Helena. A senhora é a única pessoa que ainda tem alguma influência sobre ele. Diga-lhe que a única forma de vocês os dois terem algum futuro é se ele se livrar do passado. Diga-lhe que eu estou disposta a ser generosa. Se ele assinar o divórcio amigável, sem mais contestações, e concordar com uma pensão alimentícia simbólica para a Laura, eu abro mão de qualquer processo por fraude ou desvio de fundos. A pasta da contabilidade paralela fica arquivada para sempre. Ele fica livre. E eu fico livre. Era um bluff em parte. Dr. Arnaldo dissera-lhe que um processo criminal seria longo e desgastante. Mas Ricardo não precisava de saber disso. E se eu o conseguir convencer, continuou Helena, eu dar-lhe-ei isto. Ela abriu uma gaveta e tirou um cheque. Deixou-o em branco. Será uma indemnização por serviços prestados. Uma quantia suficiente para a senhora recomeçar a sua vida, longe dele. E longe de mim. Os olhos de Lídia arregalaram-se ao ver o cheque. Era a sua tábua de salvação. A sua rota de fuga. Ela viu a frieza calculista no olhar de Helena e percebeu que estava a lidar com uma jogadora de um nível completamente diferente do seu e do de Ricardo. Eu farei isso, disse ela, a voz firme pela primeira vez. Eu vou convencê-lo. Lídia cumpriu a sua parte do acordo, usando uma mistura de súplicas, ameaças de o abandonar e o isco da generosidade de Helena, ela finalmente quebrou a resistência de Ricardo. Para ele, exausto de lutar e a ver a sua última aliada virar-se contra si, a oferta pareceu uma saída honrosa. Uma forma de salvar a face. Ele assinaria o divórcio, aceitaria a sua derrota e ficaria livre da ameaça de uma humilhação pública e de um processo criminal. Uma semana depois, Helena e Ricardo encontraram-se no escritório de Dr. Arnaldo para a assinatura final. Não se olharam. Ricardo parecia um homem mais velho, derrotado, à sombra do homem arrogante que partira para Paris. Assinou os papéis com uma mão trêmula. Legalmente, oficialmente, Helena estava livre. Quando tudo terminou, e Ricardo já se tinha ido embora, Dr. Arnaldo virou-se para ela. Foi uma jogada de mestre, minha cara. Usar a amante para conseguir o divórcio. Maquiavel aplaudiria. Helena deu um pequeno sorriso. Napoleon Hill diria que eu usei os recursos disponíveis para atingir um objetivo definido. Apenas converti um obstáculo numa oportunidade. Ela preencheu o cheque para Lídia e mandou-o por um mensageiro. Nunca mais a viu. Aquele capítulo estava encerrado. No dia seguinte, Helena tomou outra decisão simbólica. Removeu o grande letreiro Alencar em Bastos da fachada do edifício e, no seu lugar, mandou instalar um novo, com letras de aço escovado, elegantes e fortes, Bastos Construções. Ao ver o seu nome sozinho, a brilhar sob o sol da tarde, ela sentiu uma paz profunda. Não era o fim da sua jornada, mas era o fim do prólogo. A história que viria a seguir seria escrita inteiramente por ela. Olhou para o céu azul e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se não apenas uma sobrevivente, mas uma fundadora, a fundadora da sua própria vida. Com o divórcio assinado e o seu nome a brilhar sozinho na fachada da empresa, uma nova era de calma e propósito instalou-se na vida de Helena. Os ataques diretos de Ricardo cessaram, e o mercado, convencido pela sua competência e pelos seus resultados, finalmente a aceitou como uma jogadora legítima. A Bastos Construções florescia sob a sua liderança. Os projetos da Torre Atlântica e do Centro de Pesquisa avançavam a um ritmo exemplar, tornando-se cartões de visita da sua gestão eficiente e inovadora. Helena, no entanto, sabia que a verdadeira consolidação do seu império não se media apenas em betão e aço, mas na cultura que ela estava a construir. Inspirada pelos princípios que estudara, ela focou-se em criar o que chamava de uma mente mestra dentro da sua equipa. Promoveu Valdemar a diretor de operações, dando-lhe não apenas o título, mas a autonomia e a confiança que Ricardo nunca lhe dera. Instituiu reuniões semanais de brainstorming onde todos, do estagiário de arquitetura ao mestre de obras, eram encorajados a dar ideias.
Criou um ambiente onde a lealdade não era imposta pelo medo, mas conquistada pelo respeito e pela oportunidade. A sua vida pessoal também encontrou um novo ritmo. A sua relação com a filha, Laura, era o centro do seu universo. Cada noite, independentemente do quão exaustivo tivesse sido o dia, era dedicada a ela. As horas do banho, as histórias de embalar, o simples ato de a observar a dormir, tudo isso recarregava o seu espírito. Laura, agora uma bebé sorridente e curiosa, era um lembrete constante do porquê de toda a sua luta. Ela não estava a construir uma empresa apenas para si. Estava a construir um legado de força e independência para a sua filha. A sua relação com a sua irmã, Clara, aprofundou-se. Clara, que estivera ao seu lado nos momentos mais sombrios, tornou-se a sua maior confidente. E foi Clara quem, uma noite, enquanto jantavam tranquilamente em casa de Helena, tocou num assunto delicado. Lena, disse ela, tu construíste uma fortaleza à tua volta, e é magnífica. Mas não achas que está na hora de baixar um pouco a ponte levadiça? Deixares alguém entrar? Helena suspirou. Clara, eu não tenho tempo nem energia para relacionamentos. O meu foco é a Laura e a empresa. Eu não estou a falar de um romance arrebatador, disse Clara com gentileza. Estou a falar de companhia, de amizade. Tu passas os teus dias a ser a chefe, a general, e as tuas noites a ser a mãe. Mas e a Helena? A mulher? Ela não pode viver isolada para sempre. As palavras de Clara plantaram uma semente. Helena percebeu que na sua cruzada pela sobrevivência e pelo sucesso, ela se esquecera de nutrir a sua própria alma. A sua vida era eficiente e bem-sucedida, mas também solitária. A oportunidade para mudar isso veio de uma direção inesperada. Um dia, recebeu uma carta do reitor da Universidade Estadual. Impressionado com o andamento do projeto do Centro de Pesquisa, ele convidava-a para se juntar ao Conselho Consultivo da Faculdade de Engenharia e Arquitetura. O conselho era composto por profissionais notáveis da indústria e acadêmicos. E o seu objetivo era orientar o currículo e criar pontes entre a universidade e o mercado de trabalho. A sua primeira reação foi recusar. Era mais uma responsabilidade, mais tempo longe de Laura. Mas depois, lembrou-se das palavras de Clara. Aquilo não era apenas trabalho. Era uma oportunidade de se conectar com pessoas que partilhavam a sua paixão, de contribuir para a formação de uma nova geração, de sair da sua bolha. Ela aceitou. Nas reuniões do conselho, Helena encontrou um novo tipo de estímulo. As discussões eram intelectuais, visionárias. E foi lá que ela conheceu Tiago. Tiago era professor de urbanismo na faculdade. Um homem na casa dos 40, com um sorriso fácil, olhos inteligentes e uma paixão contagiante por cidades sustentáveis. Ele era viúvo há alguns anos, tendo criado sozinho um filho adolescente. A sua ligação foi imediata, mas não romântica. Foi uma ligação de mentes. Discutiam por horas sobre arquitetura, sobre o futuro das cidades, sobre o impacto social dos grandes empreendimentos. Tiago admirava abertamente a sua visão e a sua coragem. Helena, por sua vez, sentia-se revigorada pela sua perspectiva acadêmica e pelo seu idealismo pragmático. Pela primeira vez em muito tempo, ela tinha um amigo, alguém com quem podia falar de igual para igual, sem as dinâmicas de poder da sua empresa. Começaram a almoçar juntos depois das reuniões do conselho. As conversas fluíam de projetos urbanísticos para livros, filmes e, eventualmente, para suas vidas pessoais. Ele falou sobre os desafios de criar um filho adolescente, e ela, com uma abertura que a surpreendeu, falou sobre a sua jornada, sobre a traição de Ricardo e sobre a sua determinação em construir uma vida para si e para Laura. Tiago ouvia sem julgamento, com uma empatia que a desarmava. "O que tu fizeste, Helena?", disse ele um dia. "Não foi apenas tomar uma empresa, foi reescrever a tua própria história. Recusaste-te a ser a vítima no drama de outra pessoa e tornaste-te a autora do teu." Aquelas palavras significaram mais para ela do que qualquer contrato que assinara. Ele via-a, não a CEO, não a mãe solteira, não a mulher traída. Ele via a essência da sua força. Um dia, o fantasma do passado fez uma aparição final e patética. Helena estava a sair da empresa ao final do dia, com Laura na sua cadeirinha, quando viu uma figura encolhida perto da entrada. Era Ricardo, magro, com roupas amassadas e uma barba por fazer. Ele parecia uma caricatura do homem que fora. Ele abordou-a, não com raiva, mas com uma humildade desesperada. "Helena, por favor, só um minuto." Helena parou, mantendo uma distância segura, a sua mão protetoramente no carrinho de Laura. "O que queres, Ricardo?" Eu estou na miséria, Helena. Perdi tudo. A Lídia foi-se embora. Não tenho onde morar. Estou a dormir num albergue." Os seus olhos estavam vermelhos, desesperados. "Eu sei que não mereço. Sei o que te fiz, foi imperdoável, mas ela é minha filha também. Eu só queria... Talvez pudesses ajudar-me? Um pequeno empréstimo? Qualquer coisa?" Helena olhou para o homem à sua frente,
o homem que ela um dia amara com toda a sua alma, o pai da sua filha, e não sentiu nada, nem raiva, nem pena. Apenas um vazio, a indiferença que se sente por um estranho. Ele não era mais o seu monstro. Era apenas um homem fraco que fizera escolhas erradas. E agora colhia as consequências. Eu já te ajudei, Ricardo, disse ela, a voz calma e final. Eu livrei-te de um processo criminal que te teria colocado na prisão. E estou a criar a nossa filha para que ela se torne uma mulher forte e independente, que nunca dependerá de um homem como tu. Essa é toda a ajuda que receberás de mim. Ela olhou para Laura. Quanto a ela ser tua filha, a lei prevê visitas, se quiseres lutar por isso. Mas terás de o fazer sóbrio e com um teto sobre a tua cabeça. Até lá, fica longe de nós. Ela virou-se e foi-se embora, sem olhar para trás. Sabia que era a última vez que o veria daquela forma. Ele era um capítulo encerrado, um livro devolvido à prateleira e esquecido. Naquela noite, ela contou a Tiago sobre o encontro. A sua reação foi de uma calma tranquilizadora. Fizeste o que tinhas de fazer, disse ele. Protegeste a tua paz. E a da Laura. Alguns meses depois, num sábado ensolarado, Tiago convidou-a para um piquenique no parque com os filhos. O filho dele, um rapaz tímido de 16 anos, e Laura, que agora já dava os seus primeiros passos vacilantes. Foi um dia simples, cheio de risos e de uma normalidade que Helena não sentia há anos. Enquanto observava Tiago a empurrar Laura gentilmente no baloiço, com um sorriso genuíno no rosto, ela sentiu a ponte levadiça da sua fortaleza abaixar-se, centímetro por centímetro. Ele aproximou-se dela, enquanto as crianças brincavam. Sabes, disse ele, eu acho que as cidades e as pessoas não são assim tão diferentes. Ambas precisam de fundações sólidas para aguentar as tempestades. E tu, Helena Bastos, tens as fundações mais sólidas que eu já vi. Helena sorriu, um sorriso verdadeiro e luminoso. Talvez, disse ela, mas até as fundações mais sólidas precisam, por vezes, de uma boa paisagem à volta para fazer tudo valer a pena. O seu olhar encontrou o dele. E naquele momento, uma nova possibilidade, uma nova arquitetura para o seu futuro, começou a ser desenhada, não para substituir o que ela construíra, mas para complementar, para adicionar cor e calor à estrutura forte e resiliente que ela se tornara. A sua jornada de superação estava completa, mas a sua jornada de viver, ela percebeu com uma alegria tranquila, estava apenas a começar. 2 anos depois. O sol da manhã entrava pelas janelas panorâmicas do escritório de Helena, agora no último andar da recém-inaugurada Torre Atlântica. O edifício era um triunfo, um marco de vidro e aço que redefinira o horizonte da cidade e consolidara a Bastos Construções como líder de mercado em inovação e design. E, da sua mesa, Helena podia ver o campus universitário, onde o centro de pesquisa, com os seus jardins suspensos e a sua arquitetura arrojada, era agora um centro vibrante de conhecimento, um testemunho do seu primeiro grande risco como única dona da empresa. A sua vida era um retrato de sucesso e equilíbrio, algo que ela mal ousaria sonhar naqueles dias sombrios no hospital. A empresa não apenas crescera em tamanho e faturação, mas também em reputação. Helena tornara-se uma voz influente na indústria, conhecida pela sua ética de trabalho implacável, pela sua aposta na sustentabilidade e por um modelo de gestão humanizado que se tornara um caso de estudo. O programa de participação nos lucros era um sucesso, e a lealdade da sua equipa, liderada pelo sempre fiel Valdemar, era o seu maior ativo. Laura, agora uma menina de quase 4 anos, tagarela e cheia de vida, era o coração pulsante do seu mundo. O pequeno berço no canto do escritório fora substituído por uma pequena mesa com lápis de cor e livros, onde Laura passava algumas tardes depois da pré-escola, desenhando os seus próprios prédios, enquanto a mãe desenhava os da cidade. A sua relação com Tiago florescera, transformando-se num amor maduro, baseado na admiração mútua, na amizade profunda e num companheirismo tranquilo. Eles não moravam juntos, valorizando a sua independência, mas as suas vidas estavam entrelaçadas. Jantares durante a semana, fins de semana com os filhos, viagens. Tiago era a sua âncora e o seu parceiro intelectual, o homem que celebrava as suas vitórias sem se sentir diminuído por elas, e que a lembrava de respirar quando a pressão aumentava. O seu filho adolescente, inicialmente reticente, agora tratava Helena com um carinho respeitoso, e Laura adorava Tiago. Juntos, formavam uma família moderna, construída não sobre convenções, mas sobre afeto e respeito. Quanto a Ricardo, ele desaparecera. Após o seu último encontro, Helena soube por terceiros que ele deixara a cidade, movendo-se para o sul do país em busca de um recomeço anônimo. Ela nunca mais tivera notícias diretas dele,
e a sua ausência tornara-se uma nota de rodapé irrelevante na sua história. Naquela manhã em particular, Helena estava a preparar-se para um dos momentos mais significativos da sua carreira. Ela fora convidada para ser a oradora principal na cerimônia de formatura da turma de Arquitetura e Engenharia da universidade, a mesma turma que ela ajudara a orientar através do conselho consultivo. Enquanto revia as suas notas, o seu olhar caiu sobre um velho livro de capa gasta que ela mantinha na sua estante. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. O livro que Ricardo lhe dera, e que, ironicamente, se tornara o seu manual de sobrevivência. Ela folheou as páginas marcadas e sublinhadas. O ponto de partida de toda a realização é o desejo. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. Toda a adversidade, todo o fracasso, toda a dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Um sorriso nostálgico tocou os seus lábios. A mulher que lera aquelas palavras pela primeira vez, grávida e cheia de dúvidas, parecia uma pessoa de outra vida. A sua jornada fora a prova viva daqueles princípios. A traição brutal fora a adversidade que continha a semente da sua libertação. O desejo de proteger a sua filha fora o ponto de partida. E a sua crença inabalável na sua própria capacidade transformara o impossível em realidade. Mais tarde, no palco do auditório da universidade, perante centenas de jovens rostos expectantes, Helena sentiu-se completamente à vontade. Laura e Tiago estavam na primeira fila, os seus sorrisos a dar-lhe força. Ela afastou as notas preparadas e falou do coração. Boa tarde, futuros arquitetos e engenheiros. Começou ela, a sua voz clara e confiante. Muitos oradores, neste dia, vão falar-vos sobre sucesso. Vão mostrar-vos um mapa para o topo. Eu, hoje, quero falar-vos sobre a importância das fundações. E não me refiro às de betão. Refiro-me às vossas. Ela contou a sua história. Não os detalhes sórdidos, mas a essência da sua jornada. Falou sobre como o seu maior fracasso pessoal se tornou o catalisador da sua maior realização profissional. Falou sobre como foi forçada a demolir toda a estrutura da sua vida e a reconstruí-la a partir do zero, com materiais mais fortes, resiliência, autoconfiança e um propósito claro. O vosso diploma, disse ela, olhando para os formandos, dá-vos as ferramentas para construir edifícios, pontes, cidades. Mas a vossa maior obra, o vosso projeto mais importante, serão sempre vocês mesmos. Haverá momentos em que as vossas estruturas irão tremer, em que os ventos da adversidade soprarão com força. Nesses momentos, a qualidade da vossa fundação interior é tudo o que importará. Não tenham medo de começar de novo. Não tenham medo de demolir o que não funciona para construir algo melhor. Não entreguem a planta da vossa vida a outra pessoa. Sejam vocês os arquitetos-chefes do vosso destino. Tenham um desejo ardente que vos guie, um plano organizado para o alcançar e a persistência para nunca desistir, mesmo quando o mundo vos disser que é impossível. Ela concluiu o seu discurso sob uma ovação de pé, mas o seu verdadeiro prêmio não eram os aplausos. Era o olhar de orgulho no rosto de Tiago e o aceno entusiasmado da pequena mão de Laura. Naquela noite, depois de colocar Laura na cama, Helena e Tiago sentaram-se na varanda do seu apartamento, a olhar para as luzes da cidade que ela ajudara a construir. A Torre Atlântica brilhava como um farol. Foi um belo discurso, disse Tiago, pegando na sua mão. Foi a minha história, respondeu ela. A história de como uma mulher que foi deixada para trás no momento mais vulnerável descobriu que, na verdade, tinha sido libertada para construir o seu próprio caminho. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo uma profunda sensação de paz. O título da sua vida, aquele que outrora fora "Marido me deixou no parto para viajar com amante", transformara-se em algo muito mais poderoso. Agora, o título era simplesmente Helena Bastos, arquiteta da própria vida, e era uma obra-prima.